Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro, Paz do Senhor Jesus. Esse é o quarto vídeo, possivelmente o último, falando da minha vida no Maranata. Primeiramente, queremos corrigir um ponto que falamos no vídeo anterior da igreja do Grajaú, que foi uma das mais difíceis que passamos. Vamos deixar isso em claro, ao contrário. Quando eu vi o vídeo, pareceu que eu estava falando que os irmãos da igreja foram difíceis. Não, ao contrário. Foi uma igreja até gostosa de lidar, de estar, né? Os irmãos, a postura, claro, sempre tem um ou outro que a gente não agrada, isso é normal. Nem o Senhor agradou a todo mundo. Mas quando falávamos da dificuldade da igreja, porque ficamos ali muitos anos, mais de 6 anos. E nesse momento chegava a doer, porque víamos a luta da ovelha e não tínhamos como ajudá-los. Tentávamos, mas não era possível isso. Uma, porque não somos o pastor da igreja, a igreja acha que só quer que você ore, né? Não quer muita ajuda, e aqueles que vêm ajudar, é difícil você acompanhar essa ajuda, porque tem um outro ministério que trabalha de outra forma diferente. Nesse caso foi muito doloroso, porque sabíamos que a igreja precisava de ajuda, sabíamos como ajudar, mas não podíamos fazer isso. Por isso a dificuldade tão grande de permanecer ali. Tá? Então, voltando agora, falávamos que chegávamos na igreja de Cascadura. Estando ali na igreja de Cascadura, ficamos ali aproximadamente mais de quase um ano, não lembro o tempo, mas ficamos quase um ano. Foi um momento bom, temos uma certa postura, que somos bem íntegros naquilo que precisamos fazer, né, diante do Senhor. Se tem que fazer com a igreja, vamos fazer, mas é aquilo que aprendemos do Espírito Santo. Paulo diz: aprendi do Espírito Santo, agora vos ensino. Então fizemos assim. Foi momentos difíceis, muito difíceis, mas gostoso por outro lado. A igreja era parecida com as outras. Percebemos que a igreja passava dificuldade porque era como você deixa a criança, deixa ela um mês fazendo o que quer, comendo o que quer, andando, vai para onde quer e fazendo tudo o que quer. Uma criança de 7 anos, não imagino como é que ela vai ficar. Se for 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, as igrejas por onde passei foi isso. Elas não foram ensinadas a vencer, não foram ensinadas a servir ao Senhor, era tudo mecânico, e sofreram por isso. E a igreja de Cascadura não foi diferente. E pela experiência que já tínhamos, fizemos o trabalho, foi um bom trabalho, 1 ano ali fazendo o trabalho, e a igreja foi assimilando, aprendendo, gostando, né? Temos feedbacks muito bons de irmãos nos falando isso. Um período bom que passamos ali, continuamos ali, mas não agora como pastor. E tivemos que parar os cultos por causa da pandemia, e ficamos em casa fazendo os cultos no Zoom. Continuamos, como sempre fizemos, a reunião do grupo de assistência praticamente rigorosa toda semana, e auxiliávamos os irmãos a cuidar dos grupos de assistência, dando assistência individual quando necessária, e falando com os irmãos. E aquele momento de crise do mundo todo, sobre que ninguém conhecia a enfermidade, e a gente tentando ajudar junto com a região toda. Havia ali uma situação onde toda a região se reuniu, foi feito um bom trabalho sobre isso. Então, de casa, tentávamos ajudar o máximo possível aquelas pessoas que estavam contaminadas, e fazendo esse trabalho junto com um grupo de assistência funcionando, tentando que ele funcionasse da melhor forma possível. O grupo de assistência funcionando bem, a igreja vai funcionar bem. Esse é o principal daquilo que aprendemos. Mas o Senhor, nos fazendo estar em casa, foi nos cobrando, e o motivo da cobrança é que queria que escrevesse uma carta agora para o presbitério. Como já falamos lá nos outros vídeos, escrevemos uma carta há uns anos atrás, né, há 8 anos aproximadamente, 10 anos, não lembro, não marco, e falávamos sobre a região, as dificuldades da região.
né, e agora escrevemos uma outra carta que nos foi orientado aí para a região da Zona Sul, das perseguições e das dificuldades, repetindo aquelas dificuldades que não tinha tido retorno nenhum do presbitério, e estava há mais de 8 anos, e 6 anos, 8 anos, não lembro direito, e a situação é a mesma. Nada se mudava e as ovelhas sofrendo, os manaim de Bangu funcionando da mesma forma, e era lastimável isso. E agora escrevemos uma outra carta, então, falando praticamente a mesma coisa, mas relatando que nada tinha sido feito, né, da situação que vivíamos, as perseguições o máximo possível. Fomos mandados para a Zona Sul, agora em Cascadura, na pandemia, o Senhor nos orienta a escrever uma carta, não agora da região, não das dificuldades, mas de toda a dificuldade da Maranata, o todo dela. Os cultos de domingo, eu não escrevi carta para todos, escrevi carta para a coordenação geral, para o comitê, a comissão de ética, o presbitério, o pastor presidente. A carta eu vou escrever diretamente para ele, falando daquelas colocações erradas. Irmãos, não é dúvida se estava errado. É certeza de há muitos anos estar orando por isso, e agora a orientação do Senhor para escrever, para dizer que o Senhor estava vendo, estava errado. Não sabia de nada que as pessoas, hoje sei de muitas situações de internet, mas não buscava isso. A minha posição era eu e o Senhor, queria só servir ao Senhor, e agora o Senhor, como pastor, o Senhor me colocou na obrigação de um membro do presbitério, que aprendemos isso, a igreja sabe, que o pastor é membro do presbitério, a obrigação de dizer a dificuldade das igrejas, e passavam essas dificuldades pelas atitudes errôneas da comissão de ética e tudo mais que estava acontecendo, e da presidência, coisas assim, lastimáveis. Né? Temos uma carta, algumas folhas, 14 folhas, e fomos relatando muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, para eles saberem, olha, o Senhor está ciência disso, e essa ciência requer a mudança dentro de tudo aquilo que aprendemos do Senhor, quando o Senhor nos chamou para a Maranata. Então precisava eles terem ciência que, como eu, certamente outros pastores estavam fazendo. Não queria dizer que eu era um grande profeta de forma nenhuma, porque para Elias foi dito isso. Você está pensando o quê? 7.000 joelhos ficaram que não se dobraram a Baal. Então essa foi a minha posição, escrever essa carta. Levei mais de 3 meses escrevendo, porque eu não queria, dói você falar das coisas erradas. Eu prefiro estar orando, e a minha vida sempre foi assim, orando e a solução. Pastor, mas resolveria o coração? Claro que resolveria, como creio que resolve. Mas só que o Senhor requereu que eu escrevesse. Porque não sei. Saberia que sofreria consequências disso. Que toda vez que você fala de alguma coisa, que você fala contra, você é punido por isso. E podemos ver praticamente como a Coreia do Norte. Não pode falar nada. Se você falar, aquele é morto, a sua família é perseguido, e funciona dessa forma. Eu sei que a Maranata, ela tem esse mau hábito, mas não tenho medo, não sirvo a homem algum. No ano passado eu falei, no primeiro vídeo, se eu não me engano, tu não serve a homem algum. Então, como não tenho medo, tenho que falar, claro, respeitosamente falei, me coloquei naquilo que sei que está errado, né, que está errado, relatando tudo isso, falando dos cultos de quarta-feira, do culto de quinta-feira, da EBD que não funciona, é só um marco para aquele que gosta de pregar e aparecer para todos, mas não alimenta a alma da igreja. Isso foram 14 páginas, e eram para ser muito mais, foram 14 páginas de resumo das coisas que sei que estão erradas. Escrevi lá para, simplesmente como pastor, participante do presbitério, não é direito. A gente precisa entender que o pastor não tem direito. Ele tem a obrigação de falar aquilo que está errado. Então, como a obrigação que o Senhor me cobrou de falar, escrevi, mas durante mais de 3 meses fui orando para saber as colocações, como colocar,
consultando sempre o Senhor, praticando aquilo que aprendemos e ensinamos. E o Senhor foi relatando, e fomos colocando em pauta e escrevendo. Mais de 3 meses depois, enviamos a carta, mas sabíamos já do resultado. Escrevemos na carta que continuaríamos sendo perseguidos, estaríamos perseguidos, seríamos perseguidos. Sabíamos disso, escrevi isso lá no finalzinho da carta, da perseguição que eu tinha consciência que sofreria. Né? Grandes erros que diz que o pastor só é pastor no Maranata, eu coloquei isso como se Deus, Jesus, impusesse as mãos, né, por revelação do presbitério, e ele impusesse as mãos, dizendo assim, você é pastor da Maranata. Não, pastor é pastor de Jesus. Ele não separa Maranata, Assembleia Batista, não faz separação, é pastor de Jesus. Se você é pastor de Jesus, é confirmado isso por revelação, e é confirmado isso com a imposição de mão de outros pastores, que foram levantados também pelo Senhor. Confirmou, é impossível, simplesmente é impossível retirar um pastor do ministério. É impossível. Ninguém pode tirar um pastor do ministério. O pastor sair do ministério só tem 2 situações. A primeira, Deus tirá-lo. Eu nunca vi uma situação dessa, onde Jesus tirou um pastor do seu ministério. Nunca vi. Não conheço isso. Podemos ter como exemplo Judas. Jesus sabia tudo o que Judas ia fazer. O roubo de Judas, os erros de Judas, mas Jesus não tirou do ministério. Então Jesus não tira ninguém do ministério. Ele pode, tem poder para isso, autoridade para isso, mas nunca vi Jesus tirar uma pessoa do ministério. Essa é uma situação. A segunda é a pessoa se excluir do ministério. Só tem essas 2 pessoas, se afastar, essas 2 situações de um pastor ser afastado do ministério. Um eu nunca vi, e a outra, o pastor, ele se exclui do ministério. Isso eu não iria fazer. Jesus não me excluiu, não me tirou, e eu não me excluí. Então, expliquei isso, que eles dizem que o pastor só pastor Maranata saiu. Não é, não, isso não é profético, isso não é eterno, isso não é do Senhor. Então não se pode pregar isso de púlpito ensinando o erro para a ovelha. Então faço essas colocações do engano, do erro, das perseguições que o presbitério faz, que eu já sabia disso, e tantas outras coisas, né, que surgiram 14 páginas resumidas, de um resumo, né, na verdade era o resumo, das minhas colocações, deram 14 páginas. E a surpresa minha, que foi numa sexta-feira à noite, eu falei, amanhã de manhã, certamente eu serei punido. Aí, surpresa que no sábado o dia todo, mas no domingo de manhã, logo cedinho, o meu coordenador marca uma reunião pelo Zoom, né, porque o mundo estava fechado, e que ia fazer uma reunião junto com um coordenador de polo, o secretário e o coordenador de área, o coordenador de região que fez essa reunião. Pronto, quando foi meio-dia, abrimos um, já sabia qual era a notícia, e ele veio me dizer que eu estava afastado por orientação do presidente, não é orientação da comissão não, tá? A orientação do presidente, que ele manda muito, ele acha que manda muito, ele acredita nisso. E eu digo, homens assim são corajosos, que intentam contra Deus e acham que vão vencer. Eu realmente respeito a coragem de homens assim, que acham que vão vencer. É de respeitar, porque são pessoas muito corajosas. E a orientação do presidente que eu fosse afastado da igreja de Cascadura. Pronto. No mesmo dia recebi mensagem do grupo pedindo desculpa, do secretário, que estaria tirando a minha vida da igreja, né, a relação do meu nome da igreja, mas não surpreso fizeram a mesma coisa com a minha esposa, como se ela tivesse alguma coisa mesmo, se eu tivesse errada. Então, afastaram a minha esposa de tudo, e o irmão pediu desculpa, claro, ele não tem culpa nenhuma sobre isso. A minha esposa foi afastada, coitada.
É assim que a Maranata erradamente está fazendo. Sou da Maranata, ninguém pode me tirar da Maranata. Amo a Maranata. Talvez ninguém ame mais a Maranata do que eu. Mas esse erro não pode ficar. Esses erros não podem ficar. Ovelhas foram e são perseguidas dessa forma. Eu não vou sair. Por que eu não vou sair? Porque obrigamos a ovelha a entender, a compreender. E dizemos para ela, você tem que entender isso. E agora eu sou o primeiro a pular do barco. Irmãos, eu vou afundar com o barco. Se o barco afundar. Mas, se possível, eu vou botar cada ovelha dentro do botezinho para protegê-la. Se o barco vai afundar, se eu vou sair porque eu acho que está ruim. Se eu acho que está ruim, então eu devo sair, proteger a minha família. Mas eu não sou digno. Eu não posso fazer isso. Eu tenho obrigações com o Senhor. Vou sofrer. Entendo que todas as coisas que passei, que venho falando nesses outros vídeos, foram para me ensinar. Hoje eu digo que o ombro, os lombos, né? Eles estão bem fortes. Recebi tanta pancada, e sabia que era para fortalecê-los. Criou cascas no lombo. Hoje não sinto dor. Minha alma está no Senhor. Então, não são essas perseguições que vão me tirar da Maranata, engano, falando mal, falando para a igreja isso, aqui para outro. Não são essas coisas que vão fazer. Eu vou continuar no barco, ensinando ovelha a ovelha a entrar no botezinho, se necessário. E ela precisa ser protegida. Não vou pular do barco se eu acho que o barco está afundando. A situação está muito difícil, muito ruim em tudo que vemos. Mas isso é no Evangelho, e depois a gente vai buscando, vai vendo que o Evangelho está assim. Não é só Maranata, não. Muita coisa errada. Os coordenadores hoje querem ser donos. Os presidentes das igrejas são donos. A gente vai descobrindo que o presidente é dono. Pronto. Escrevi essa carta, fui afastado do governo da igreja, né? E depois, orientado pelo Senhor, esperei uns meses, o orientou a escrever uma outra carta, não agora da situação do presidente, mas falando da conivência do presbitério, do conselho presbiteral, da autorização que o conselho presbiterial dá para a presidência. O conselho presbiteral não tem autorizações dadas por Deus e ele promulga algumas autorizações para a presidência que não são cabíveis. Só Deus poderia fazer isso. Faço mais algumas 16 folhas ou 14 também, falando da situação, das perseguições e tudo que o conselho presbiteral tem feito errado. Conhecedor como pastor de muitas coisas erradas mesmo. Não estamos falando nem daquele suposto roubo de 2009, 2010, não. Estamos falando disso. Estamos falando de doutrina errôneas, de enganos, de liturgias enganosas, levar o povo ao erro, ao engano, e o povo sofre por fazer errado porque estão ensinando errado. Lá no passado, vamos lembrar que o rei errava e o povo sofria. Não podemos, como pastores, não podemos deixar esse engano, porque quem sofre é o povo. O rei está no seu palácio lá e dá a ordem, tira a ordem e vai, coloca, tem seus cavalos, seus cavaleiros, e o povo fica sofrendo de fome, padecendo. Depois, claro, sabemos que tem consequência para o rei. Grande consequência para ele e sua família, seus filhos principalmente. Mas o sofrimento maior é do povo. Então, como pastores, não vamos aceitar isso. Os pastores que estão aceitando são lobos. São lobos. O seu pastor que aceita isso, ele é lobo, cuidado. É por isso que ele te ensina errado e a sua alma não arde. Pode ver quando ele prega, a sua alma não arde.
É só aleluia. É só emoção, porque hoje o que se prega é emoção, para emocionar. Mas olha dentro da sua alma que você vai ver que sua alma não arde. Se sua alma não arde, é lobo. Cuidado, que o lobo é assim. O lobo é conivente. Conivente com engano. Os príncipes eram coniventes com engano. E o rei, no passado, ele dizia assim, eu tenho medo dos príncipes. Lá em Jeremias vamos ver isso. Ele dizia assim para mim, fala comigo, eu tenho medo dos príncipes. É assim. É os príncipes com medo do rei e o rei com medo dos príncipes. Nessa loucura. O rei pagano, e a palavra diz que são homens que se venderam por um pedaço de pão. Por um pedaço daquilo que nem é pão. Estão se vendendo. Estão comendo da carne da ovelha. Vamos lembrar? Vamos lembrar? A árvore se conhece pelo fruto. A árvore boa dá bom fruto. A árvore má dá maus frutos. Então lembramos disso, irmãos. Olhe para as igrejas e você vai ver igrejas vazias, grupos de louvor que só cantam emoção, quando cantam muito mal, que não tem respeito nenhum nem pelo grupo, vão quando querem, da forma que querem, obreiros que não sabem nem o que fazer, da forma que vai te ajudar, diáconos não sabem nem o que quer ser diáconos, mas não são culpa deles, foram mal ensinados, porque são pastores que conduzem mal. E se a igreja está dessa forma, porque os pastores estão ali conduzem mal. E cuidado, são loucos. Então, voltando aqui, escrevemos essa segunda carta para o Conselho Presbiteral, pronto. Logo depois disso, aqueles que não conhecem, adoecemos muito mal da pandemia. Mais de 20 dias internados, saímos com trombo no pulmão, 3 meses sem poder sair da cama ou do sofá, né, tomando xarelto, um comprimido muito caro. E depois voltando a aprender a falar, aprendendo a respirar e aprendendo a caminhar. E claro, aí depois a igreja foi aberta e a gente vai gradativamente melhorando a situação. Saí da pandemia sem ter pressão alta, hoje minha pressão, se eu respirar fundo, vai a 21. Então temos que tomar todo o cuidado. Então, meus irmãos, hoje continuamos indo na igreja de Cascadura. Alguns alegam que não, pastor Marcelo não é pastor, querem alegar isso. Agora, você é ovelha, pergunte ao Senhor. Se o pastor Marcelo é pastor separado por ele. Não tem dúvida que Deus vai te responder. Mas se você tem dúvida, pergunte a ele, vai aos pés do Senhor. Pergunte a ele como você deve lidar com o pastor Marcelo. Não vou abrir mão daquilo que Deus me deu, colocou na minha vida. Não tem como ser tirado. Paulo ele fala muito bem disso. Cuidado, não rejeitei o que Deus te deu. Se eu colocou na minha vida, ninguém vai tirar, é impossível para uma pessoa tirar. Então, ovelha, se te recomendo que o pastor Marcelo, ela não é pastor, tome uma postura com Deus. É um engano errado. Mas você pode receber a resposta de Deus. Toda a minha vida, mesmo que me ensinassem errado, eu ia aos pés do Senhor. E eu tinha uma postura no Senhor de como agir. Sempre fui muito obediente. Muito. Mas nunca enganado. Fui enganado. Não fui. Fui respeitoso, é diferente. Mas enganado não. Por isso, quando fui ungido e pastor, a minha postura foi correta diante do rebanho. Mesmo sabendo do engano. Mas Deus me chamou para ser pastor de ovelha. Não da Maranata, o pastor de ovelha na Maranata. Então, vou cuidar bem do rebanho na Maranata. Tá? Então, os irmãos saibam que foi escrita uma outra carta. Pronto. E hoje existe essa situação. Então, hoje vamos à igreja de Cascadura. A minha esposa vai comigo, meu filho continua na igreja, sempre foi ali, nos últimos anos. E a minha postura vai continuar sendo essa, pastor de ovelha. Talvez não tenha o governo da igreja ali, mas vou continuar sendo pastor de ovelha, tomando as atitudes que Deus quer que eu tome. Vou cuidar, continuar cuidando.
Não importa, o presbitério não tem autoridade sobre a minha vida ministerial. Não tem. Nenhuma. Até pelo engano que comete. Nenhuma. Eu vou ser respeitoso, sim. Continuar procedendo como sempre tem que proceder. Mas quiseram me matar muitas vezes, desde a região e depois agora o presbitério, eles gostam e fazer de tudo para você morrer, para dizer assim, tá vendo? Olha lá, ele estava mal, não disse que estava mal, morreu. Só que ao contrário, minha alma jubila pelo certo. Alguns pastores saíram, estão decepcionadíssimos, conhecem cada vez mais, têm participado e tendo conhecimento dos enganos. Eu conheço os enganos há muitos anos, não cometi os enganos, fazia aquilo que era certo. E não estou nem um pouco preocupado com as outras pessoas que estão lá no conselho presbiteral. Não estão querendo carne. Esses anos todos querem carne. E por isso a situação hoje da Maranata do jeito que está. Então esse é o nosso quarto vídeo falando da nossa vida, não temos muito mais o que falar. E os próximos vídeos vamos relatar algumas coisas que é importante das ovelhas saberem, até para se preservarem diante do Senhor, porque o barco está afundando. Talvez não afunde. Paulo aí diz assim, o barco até pode afundar, ou vai se partir, mas nenhuma alma vai se perder. Se você for preservada, pode ter certeza que o engano não vai te matar. Amém, irmãos?